Boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Estamos começando hoje, agora, mais um Seduc São Caetano Play. São as aulas online preparadas pelo Cefop, o Centro de Formação de Professores aqui do município de São Caetano, para que vocês tenham esse acompanhamento durante o período de isolamento social. Antes de começar a nossa aula, eu queria esclarecer uns pontos que foi até um questionamento feito a nós, porque é que os professores estão dando as aulas sem máscaras, sem uso de máscaras, tá? Assim como o pessoal da imprensa, todo o trabalho que é feito antes das aulas, ele é feito com máscara. Nós temos aqui à nossa disposição pia, com sabão, com água, nós temos também álcool gel, mas na hora da transmissão, o uso da máscara atrapalharia a captação do som. Então, apenas nesse momento os professores ficam sem máscara, mas no meu caso a minha máscara já está aguardando ali. Assim que acabar a minha aula, eu coloco a máscara e já vou embora para casa. Existe toda uma preocupação da Secretaria de Educação com os profissionais, tá? Nossa colega que está aqui do lado fazendo a interpretação para Libras está de máscara porque não há essa necessidade de falar. Assim que terminar, eu coloco a minha e a gente está todo mundo protegido também. Fica a dica, hein? Usa máscara. Então vamos partir para a nossa aula hoje comigo, sexto ano, e nós vamos falar sobre língua e linguagem, porque muitas pessoas pensam que quando a gente fala língua e linguagem, nós estamos falando da mesma coisa, mas não. Língua e linguagem possuem uma diferença e nós vamos começar a perceber isso exatamente agora. Quem está com o livro didático vai poder acompanhar na página 30, tá bom? Dá uma olhadinha lá, que é onde fica esse conteúdo aí de língua e linguagem. Então, língua e linguagem são dois conceitos indissociáveis da experiência social humana. Isso quer dizer o quê? Que na nossa vida a gente não pode se separar nem de língua nem de linguagem. A gente pode dizer assim, mas existem pessoas que não falam, são surdas, e não têm a capacidade da fala. Mesmo assim, têm a capacidade da linguagem. Elas se comunicam através de outros meios, como é o caso da Libra, como é o caso dos gestos. Enfim, mesmo que você tenha alguma dificuldade, você vai conseguir se comunicar. Através deles, da língua e da linguagem, nós nos comunicamos, nós pedimos coisas, ordenamos, convencemos, incentivamos, interagimos, brigamos, confraternizamos, enfim, através deles nós vivemos nossa vida em toda a sua plenitude. Veja que coisa complicada seria se a gente não pudesse se comunicar de forma nenhuma. Dá para imaginar pelo menos a nossa vida em sociedade sem comunicação? Porque para ir à feira a gente se comunica. Para ter uma aula, a gente se comunica. Para ir ao médico, a gente se comunica. Então, sem comunicação, sem língua, sem linguagem, a experiência social do ser humano seria muito mais complicada, para não dizer impossível, né? Então, vamos lá ver melhor como é que funciona isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como essa experiência comunicativa é presente na nossa vida, tá? A primeira imagem que temos ali de um telefone, daqueles aparelhos mais antigos, não desses telefones digitais atuais. Para acontecer uma conversa, para que a gente possa se comunicar por meio do telefone, nós precisamos utilizar a linguagem. Nós precisamos utilizar, no caso, nós utilizamos a língua portuguesa. Aquela imagem que entrou lá agora, não tem nada escrito nela. Mas se você observar a posição, os elementos todos que tem lá, você consegue imaginar o texto que casa perfeitamente com aquela imagem ali. Essa outra imagem também, ela representa uma ideia de negócios, uma ideia de trabalho, uma ideia de executivos, de empresas. Então, tudo isso traz elementos linguísticos para a nossa compreensão. E aí, o narrador de futebol. Na TV é ainda mais fácil, porque ele narra e a gente consegue visualizar o que está acontecendo. Mas quem já ouviu aí uma narração de um jogo de futebol através do rádio? Só tem as palavras para fazer a gente compreender tudo aquilo que está acontecendo lá do outro lado. E por último, a imagem que representa livros ali,
que traz informação, que repassa ideia, que tem tudo a ver com língua e com linguagem. Então, primeiro ponto, nós vamos ver o que é linguagem, como diferenciar uma coisa da outra agora, tá? O conceito de linguagem refere-se ao processo de interação entre as pessoas, onde usamos mecanismos para transmitir nossas ideias, sentimentos, informações, desejos, enfim, onde a gente transmite tudo. Uma linguagem é tudo aquilo que eu me utilizo para repassar algo que eu tenho, uma ideia, um pensamento, e eu quero repassar essa ideia, esse pensamento para outra pessoa, eu faço isso através de uma linguagem. Qualquer conjunto de sinais ou signos é considerado linguagem. Então, meus gestos é linguagem. Minhas expressões faciais, linguagem. A minha postura, como eu me porto em algum lugar, a forma como eu me sento, se eu me sinto mais largado, se eu me sinto mais comportado, é linguagem. Tá? Através dela, é possível que as pessoas de diferentes regiões e culturas se comuniquem. Então, independente de se você é da região Nordeste, se você é da região Sul, se você é da região Sudeste, você vai conseguir se comunicar com as pessoas de outras regiões utilizando a sua linguagem específica. Tá? E existem dois tipos principais de linguagem, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos conhecê-la um pouquinho melhor agora. A linguagem verbal é aquela que expressa por meio de palavras escritas ou faladas tudo aquilo que a gente queira transmitir. Então é a linguagem verbalizada. Então vamos colocar uma coisa na cabeça. Quando a gente fala linguagem verbal, nós temos palavras. Essas palavras podem ser faladas, essas palavras podem ser escritas, tanto faz. Mas se tiver palavras, então nós temos uma linguagem verbal. Exemplo, essa imagem que eu trouxe aí para vocês mostra uma reunião. Nessa reunião, as pessoas estão conversando, então tem palavras, linguagem verbal. A outra imagem eu trouxe uma foto, né, do WhatsApp, que também tem palavras digitadas ali. Todos os dias, quando vocês falam no WhatsApp, vocês digitam palavras. Então, isso também é linguagem verbal. Pode ser de qualquer forma, seja falada ou seja escrita, se tiver palavras, é linguagem verbal. Compreendido? Aí nós temos a linguagem não verbal. Se a verbal tem palavras, a não verbal não tem, de forma nenhuma. A comunicação não verbal é aquela que se faz sem utilizar palavras. Então nós podemos utilizar gestos, nós podemos utilizar expressões faciais, nós podemos utilizar sons. Oi, minha gente, estamos de volta aí. Tivemos um probleminha com a nossa internet, porque nós estamos aqui com o tempo nublado e vocês sabem que tem esses problemas, né? Mas vamos retomar a aula a partir de agora. Então, já falamos sobre linguagem verbal, toda aquela linguagem que tem palavra, que pode ser escrita e pode ser falada, e agora a não verbal, que é aquela que exclui a palavra. Então, nós vamos ter os nossos significados por meio de imagens, de figuras, qualquer elemento sem palavra que traga o significado para vocês. Então, eu coloquei aquele exemplo lá do proibido fumar, né? Que tem a imagem do cigarro com um círculo cortado, que passa para vocês a ideia de um texto, mas ele não tem nenhuma palavra escrita ali. O outro exemplo que a gente pode utilizar para a linguagem não verbal é o semáforo. Quem está no trânsito sabe que as cores do semáforo, cada uma tem um significado. Então, se o sinal está verde, o carro pode passar. Se o sinal está amarelo, né,
laranja em algumas vezes, para ter atenção, porque vai ficar vermelho e o vermelho significa pare. Então, a linguagem não verbal, ela vai trazer significado sobre as coisas, sim, mas por meio de qualquer outro elemento, menos de palavra. Pode ser sonoro, como um apito no juiz num campo de futebol, como o apito do guarda de trânsito. Pode ser através de cores, como é o caso do próprio semáforo, os cartões no jogo de futebol, cartão amarelo, cartão vermelho, tudo isso sem a utilização de palavras. E também pode ser um som, como a buzina de um carro, pode ser um apito de uma fábrica na hora dos funcionários largarem ou entrarem. Enfim, a linguagem não verbal vai utilizar vários elementos, menos palavras. Tá? O outro modo que nós temos é a linguagem mista. É quando nós temos os dois elementos no mesmo momento. Eu tenho linguagem verbal, eu tenho palavras, e eu tenho linguagem não verbal. Eu tenho gestos, tenho expressões. E onde é que eu encontro isso? Eu encontro isso muito nas histórias em quadrinho. Né? Nós temos os personagens e eles têm as expressões exageradas para indicar choro, para indicar sorriso, para indicar surpresa. E também temos os balões com as palavras escritas. Então eu tenho ao mesmo tempo verbal e não verbal, que nós chamamos de linguagem mista. Outros exemplos de linguagem mista: teatro, que tem o texto sendo dito pelo ator e tem também as expressões e os movimentos que os atores fazem, assim como as novelas, os filmes, etc. Então, quando a gente juntar expressões com palavras, né, linguagem verbal, e imagens ou gestos, linguagem não verbal, nós temos uma linguagem mista. Compreendido? Está muito complicado? Eu espero que não, hein? Vamos lá. Verbal, palavras, que pode ser falada ou escrita. Não verbal, não tem palavras. Podem ser imagens, podem ser cores, podem ser sons. E mista, quando nós temos os dois elementos. Olha aqui, eu falando com vocês, eu estou fazendo gestos. Então, nesse momento, eu estou utilizando uma linguagem mista. Tá? Vamos embora. Passa o slide para mim, por favor, eu não estou conseguindo. Agora tá? Ah, perfeito. Tá aí o exemplo de linguagem mista para vocês na tela. Nós temos os personagens. Fica bem claro ali na expressão do Cebolinha. Olha como ele está correndo com a boca aberta, parece que está em desespero, não é? E em cima tem o balão com as imagens. Então nós temos elementos verbais e elementos não verbais. Isso aí eu já falei bem muito para vocês. Linguagem verbal, palavras escritas e palavras faladas. Não verbal, gestos, sinais, sons, cores, imagens, desenhos, expressões faciais e aí por diante. Aí eu trouxe 3 exemplos para vocês que indicam a mesma coisa. Ó, eu quero que vocês apontem qual é a verbal, qual é a não verbal e qual é a mista. Vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem e indicarem aí. Pronto, tempo esgotado. Nós temos ali, a primeira eu tenho proibido fumar neste local escrito e também eu tenho a imagem no centro. Então nós temos uma linguagem mista, a parte escrita é a verbal e a parte desenhada a não verbal. No exemplo do meio, nós temos a linguagem verbal, porque nós temos apenas palavras indicando o significado. E no último desenho, nós temos a linguagem não verbal, porque nós temos apenas a imagem, não temos palavras de forma alguma. Tá? Vamos adiante. Já a língua, olha, deixamos a parte da linguagem agora. Linguagem, toda a forma que a gente tem de se comunicar. A língua é um tipo de linguagem, é uma das formas que a gente pode se comunicar com as outras pessoas, não é? Mas ela se trata de um código verbal. Ela é um conjunto de sinais, que são as letras, e também de regras. Como é que a gente junta uma palavra com a outra?
Então, quando eu tenho um conjunto de sinais e de regras, de combinação, né, que eu vou combinar uma coisa com a outra, eu tenho uma língua. Podemos dizer que a língua é um tipo de linguagem. Tá? Língua e linguagem não são a mesma coisa, não é. Mas a língua é um tipo de linguagem. E existem vários tipos de língua, como vocês bem sabem. Língua portuguesa, língua inglesa, língua brasileira dos sinais. Então tem várias por aí. E quando a gente consegue descobrir ou decodificar os sinais e as regras dessa língua, a gente passa a compreender essa língua de forma mais adequada. A língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. Então ali, quando eu tenho minha comunicação não verbal, eu coloco a imagem lá que representa alguma coisa, mas ali não tem regras empregadas, não é? Já uma língua não. A língua ela tem regras que são obedecidas e precisam ser conhecidas das pessoas que querem aprender essa língua lá com mais verdade. É uma convenção que permite que a mensagem transmitida seja sempre compreensível para os indivíduos de determinado grupo. Os indivíduos de um grupo que conhecem essas regras vão compreender essa língua. Então, todos nós aqui que vivemos no Brasil, nós compreendemos as regras de funcionamento da língua portuguesa. Então, tem muita gente que diz assim, eu não sei falar português, eu não sei escrever. Sabe sim, a gente convive com isso no dia a dia. O que a gente talvez em algum momento não saiba são as regras mais elaboradas, mas as regras de convivência do dia a dia, todo mundo é capaz de compreender desde criancinha. Todo mundo está falando por aí, tá certo? Nota, tem uma notinha que eu trouxe para vocês que eu achei bem interessante. Ó. A língua brasileira de sinais, que é a Libras, é uma língua com estrutura gramatical própria e não é uma linguagem, sendo reconhecida também como língua oficial de sinais do Brasil desde o ano de 2002. Tá? Muito importante, muito presente, precisa estar presente no dia a dia cada vez mais. Eu quero mandar aqui um abraço para a aluna Nívia. Nívia não falou de qual escola ela é? Não, né? Mas eu vou mandar um abraço para a Nívia, que está aqui acompanhando as aulas no SEDUC. Nívia, quando vocês fizerem um comentário, gente, coloca a escola que vocês estudam e a série, porque aí a gente fala aqui e fica melhor para a gente identificar vocês, tá? Eu espero que vocês estejam gostando da aula, estejam compreendendo tudo direitinho. Só para a gente encerrar nossa aula aqui, que nós já falamos de linguagem e já falamos de língua, vamos falar um pouquinho de fala, né? Que a fala é a forma pessoal da expressão de cada indivíduo. E como é pessoal, cada um fala de uma forma, cada um fala em um ritmo, cada um fala utilizando os trejeitos que é do seu próprio costume. E essa forma que ele utiliza para expressar as ideias, opiniões, os pensamentos e tudo mais. A fala segue regras um pouquinho diferentes das regras gramaticais da língua, porque na fala a gente pode se desviar um pouquinho de algumas regras. A fala ela é menos monitorada, já a escrita ela é mais monitorada. Lembra quando a gente falou de linguagem verbal e não verbal? Ela pode ser falada e ela pode ser escrita. Quando a gente fala, há menos monitoração. Então as pessoas vão pensar menos em regras gramaticais, vão se preocupar menos com um erro ou outro. Quando a gente escreve, há uma preocupação maior, há uma monitoração maior. Inclusive, quando a gente quer fazer um concurso público, quando a gente quer fazer um vestibular, quando a gente quer fazer uma entrevista de emprego, é nessa linguagem escrita, que é mais monitorada, que as pessoas se apegam, é onde a gente vai ser avaliado, tá certo? Os níveis de fala podem ser formal, que é o mais elaborado, informal, que é esse popular que a gente fala no dia a dia com os nossos amigos, com a nossa família, o regional, que apresenta aqueles elementos que são características de uma região ou de outra. Então tem aquelas palavras que a gente identifica como sendo típicas do Nordeste, aquelas palavras que a gente identifica como sendo típicas do Sul ou do Sudeste. Tem um nível vulgar,
o nível técnico e profissional e também o nível literário e artístico. Isso aí já é para as pessoas que trabalham com a palavra, que tem a palavra como sendo o seu instrumento de trabalho. Tá? Então vamos recapitular geral, só para a gente encerrar essa aula de hoje. Nós falamos sobre língua e linguagem. E nós vimos que língua é um tipo de linguagem, tá? Quando a gente fala de linguagem, nós temos a linguagem verbal, nós temos a linguagem não verbal e nós temos a linguagem mista. Verbal, sempre que tiver palavra. Sempre. Se tem palavra, é verbal. Pode ser falada e pode ser escrita. Não verbal, quando não tem palavra. Eu tenho uma imagem, eu tenho um sinal, eu tenho uma cor que representa um significado, que representa um texto, mas eu não tenho palavras envolvidas, então eu tenho uma comunicação não verbal. E quando eu junto as duas, aí eu tenho uma linguagem mista, verbal e não verbal ao mesmo tempo, tá certo? Bem, minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Eu queria mandar aqui um abraço para a professora Andréa Magalhães. Andréa, um grande abraço para você. Professora Gisele do Pereira Carneiro, Carlos de Itapiraí, Luzia, a Lulu, Socorro Braga e Cláudia Maria, que estão acompanhando as aulas aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de coração. A atividade vai ficar disponível para vocês em breve dessa aula, tá? E daqui a pouquinho tem aula com o 7º ano. Um forte abraço, não se desliguem dos estudos, por favor. E agora, estou aqui com a minha máscara, vou sair.